Hoje a gente vai falar sobre um dos capítulos mais sombrios e, infelizmente, mais importantes da história recente do Rio de Janeiro: a Chacina da Candelária. Uma noite que, como o próprio título já diz, parece que nunca terminou de verdade. Imagina só a cena. Meio da noite, silêncio no centro do Rio de Janeiro. De repente, esse silêncio é quebrado por disparos e gritos de puro pânico. Corre, tá dando tiro! Eram as vozes de crianças sendo acordadas da pior maneira possível. E quando o dia amanheceu naquele 23 de julho de 1993, a cena era essa aí. Corpos de 8 crianças e jovens espalhados pelas ruas, bem no coração da cidade. As imagens rodaram o mundo e, claro, chocaram todo mundo. E aí ficou a pergunta que não queria calar. Como? Como que um lugar que deveria ser um refúgio, a escadaria de uma igreja tão simbólica, se transforma no palco de uma chacina? Para a gente conseguir entender o que aconteceu naquela noite, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o mundo que cercava aquelas crianças. A gente entra agora no que podemos chamar de um ecossistema de exclusão, porque o Rio de Janeiro dos anos 90 tinha um clima social que, infelizmente, fez com que essa tragédia não fosse só possível, ela era, de certa forma, até previsível. Vamos entender o porquê. Pensa nesse cenário. O Brasil tinha uma democracia super jovem, recém-saída da ditadura. O país enfrentava uma crise econômica brutal. E, como resultado disso, um número cada vez maior de crianças ia morar nas ruas do centro do Rio. Para piorar, a mídia sensacionalista da época jogava lenha na fogueira, tratando essas crianças como uma ameaça e alimentando o medo da população. Era literalmente uma tempestade perfeita se formando. E para a gente entender essa mentalidade, é preciso falar sobre uma palavra: menor. Isso não era só um jeito de falar, não. Era um termo jurídico, mas usado de um jeito pejorativo que, na prática, tirava a identidade daquelas crianças. Elas deixavam de ser vistas como crianças ou jovens e passavam a ser o menor, um problema de ordem pública que precisava ser limpo. É pesado, né? Mas era assim. E quem fazia essa limpeza? Bom, aí que entram os grupos de extermínio. Eram grupos que nasceram dentro da própria polícia e que hoje são vistos como as sementes das milícias que a gente conhece. Eles ofereciam a tal limpeza social como um serviço mesmo, pago por comerciantes que se sentiam incomodados. Então, o ponto crucial aqui é: a violência não era aleatória, era um negócio. E foi nesse clima todo que a gente chega à noite do crime. O estopim de tudo. Um pequeno ato de desafio, mas que serviu de pretexto para um ato de assassinato em massa totalmente calculado. Vamos reconstruir as 24 horas antes do massacre. Na tarde do dia 22, rolou uma abordagem policial que terminou em confusão e alguns jovens de rua jogaram pedras numa viatura. Quebraram uma janela. Uma janela. À noite, um grupo de policiais organizou por conta própria uma expedição punitiva. Usando carros sem identificação, eles foram até a Candelária, onde cerca de 70 crianças dormiam. Tudo isso por causa de uma janela quebrada. A desproporção é assustadora. E o ataque começou ali mesmo, sem chance de defesa. Os atiradores simplesmente saíram do carro e abriram fogo contra o grupo que dormia. Ali mesmo, na escadaria, morreram Paulo Roberto, de apenas 11 anos, Anderson, de 13, e Marcelo e Valdevino, ambos com 14 anos, executados no lugar que tinham escolhido para se abrigar. E o terror não parou por aí. Depois dos primeiros tiros, alguns jovens foram sequestrados, forçados a entrar nos carros. Eles foram levados para outros pontos ali do centro da cidade, perto da Praça Mauá, do Museu de Arte Moderna, e foram executados lá, friamente. Foi uma verdadeira caçada pela madrugada. Mas e quem sobreviveu? Quem conseguiu correr, se esconder? Para essas pessoas, o massacre não acabou quando os tiros pararam. Na verdade, foi só o começo de um pesadelo que se estenderia pela vida toda. A gente tem aqui 2 exemplos muito fortes, que mostram os destinos trágicos dos sobreviventes. De um lado, Wagner dos Santos. Ele foi a principal testemunha. Levou 4 tiros, mas sobreviveu. E ele fez o impensável, apontou o dedo e identificou os policiais assassinos. O resultado? Tentaram matá-lo de novo. A única saída foi fugir do Brasil e ele vive exilado na Suíça até hoje. Do outro lado, Sandro do Nascimento. Ele não foi ferido, mas viu os amigos morrerem. O trauma que ele carregou por 7 anos explodiu em outra tragédia que o Brasil inteiro assistiu ao vivo pela TV. A história do Sandro é o eco mais famoso da Candelária. Em 93, ele viu o massacre.
7 anos depois, no dia 12 de junho de 2000, ele sequestra o ônibus da linha 174, um evento que parou o Brasil. Depois de horas de tensão, ele se rende. Mas ao ser colocado na viatura, ele é asfixiado até a morte pelos policiais. Ou seja, ele escapou das balas em 93, mas a violência do Estado de uma forma ou de outra acabou alcançando ele. E a história do Sandro não foi um caso isolado. Pensa o seguinte, dos cerca de 70 jovens que estavam na Candelária naquela noite, estima-se que mais de 40 morreram de forma violenta nos anos seguintes. Mais de 40. Isso mostra que a chacina não matou apenas 8 pessoas. Ela marcou uma geração inteira para a morte. Isso tudo nos leva ao legado da Candelária. Um legado de violência, de impunidade. As consequências daquela noite ajudaram a moldar o cenário de brutalidade que a gente ainda vê hoje no Brasil. Vamos entender como. Dá uma olhada nessa tabela. No papel, parece que a justiça foi feita, certo? As sentenças foram altíssimas. 309 anos, 243 anos, 204 anos. Dá a impressão de uma resposta dura do Estado. Mas a coluna do lado mostra a realidade de hoje. Todos livres. Pois é, o número é 0. Hoje, não há uma única pessoa cumprindo pena pela chacina da Candelária. As sentenças somadas passam de 750 anos. Mas, na prática, a impunidade venceu. E aqueles grupos de extermínio? Eles não desapareceram. Pelo contrário, eles evoluíram. Nos anos 90, eles faziam essa limpeza social por encomenda. Em 93, a Candelária mostrou ao mundo a brutalidade e, principalmente, a impunidade com que agiam. E hoje? Bom, hoje esses grupos se transformaram nas milícias que controlam territórios, serviços e até a política no Rio de Janeiro. A Candelária foi um passo fundamental nessa evolução do crime. Existe um conceito que ajuda a gente a entender a lógica por trás disso: a necropolítica. Basicamente, é sobre o poder que o Estado tem de decidir quem é descartável na sociedade, de decidir quem pode viver e quem deve morrer, com base na classe social, na cor da pele, no lugar onde mora. A chacina da Candelária é um exemplo de livro sobre isso. Foi o momento em que o Estado, seja pela ação dos seus agentes ou pela omissão, decidiu que a vida daquelas crianças era descartável. E para a gente fechar, fica essa frase que é muito dita por quem estuda o caso. A Candelária nunca acabou. Ela só mudou de endereço. É uma reflexão muito dura que sugere que o que aconteceu ali não foi só um fato histórico, do passado. Foi, na verdade, a demonstração de um processo de violência que continua até hoje, com outros rostos em outros lugares, mas que segue fazendo vítimas todos os dias no Brasil.